É isso aí, está no programa Bispo Ordinário. Nós vamos fazer uma meditação no livro de Juízes. Nós vemos aqui que o livro de Juízes nós já estudamos algumas vezes, onde o povo, se distanciavam dos caminhos do Senhor, e Deus dava mais, como o irmão disse, uma oportunidade, Ele enviava um anjo, um juiz, ele preparava um juiz para tirar o povo daquela situação, porque o povo acabava ficando escravizado nas mãos de outros povos, dos medianitas, dos filisteus e outros mais. E ali, o Senhor teve o Eude, teve o Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Jefta, Sansão. Nós vamos falar então de Sansão, sobre Sansão. No capítulo 13 do livro de Juízes, nós vemos aí o nascimento de Sansão. Quando o povo começava a se distanciar dos caminhos do Senhor, Deus os entregava nas mãos dos seus opressores, o povo que estava oprimindo o povo de Deus. E aí nós vemos aqui na palavra de Deus que naquela cidade havia um povo que estava sendo que saíram fora da presença de Deus. Talvez, irmãos, fazendo um parágrafo, entre aspas aqui, talvez a gente esteja falando com alguém que já é cristão, que conhece a palavra de Deus, que teme a Deus, mas que por um motivo ou outro vai se deslizando, um dia não vai no culto, outro dia também não vai, e vai se distanciando da presença do Senhor, como Sansão, ele achava que isso não tem importância, como pequenas coisas dentro da doutrina. Para servir a Deus, nós precisamos ser zeloso em obedecer a palavra de Deus, em obedecer a Deus, porque tudo que Deus fez, a doutrina, os ensinamentos, quando Jesus esteve aqui, durante seus 33 anos, ele ensinou nos montes, nos vales, e deixou ali a palavra, como nós deveríamos andar nos caminhos do Senhor, como nós deveríamos proceder, e muitas vezes a gente desobedece e paga o preço, não pela maldade do Senhor, mas pelas nossas próprias consequências, pelas nossas próprias decisões, porque Deus nos deu liberdade para escolher o caminho que nós devemos seguir, apesar que Ele sempre mostra o caminho que nós devemos trilhar, aquilo que nós devemos fazer. Mas a gente vê, mas aquilo lá é tão bonito, um pouquinho só, não tem importância, e vai. Então o homem geralmente, quando sai da presença de Deus, como se diz, eu nem gosto dessa palavra, que se desvia dos caminhos do Senhor, se distancia da presença do Senhor, não é da noite para o dia, vai assim paralelamente, vai assim parcialmente, um dia uma coisinha, outro dia outra, o inimigo vai cercando a pessoa até a pessoa cair e ali já entrar numa dificuldade tremenda, como aqui o povo de Deus, o povo de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então tudo que é mal aos olhos do Senhor é prejudicial a nós mesmos, nós mesmos. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples, porque a doutrina dos cristãos diz que eles não devem fumar cigarro, porque o cigarro é prejudicial e Deus não quer o homem
estragando o corpo, né? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, fumar um cigarro é um pequeno exemplo, irmãos. Não estou dizendo que é o certo, mas entre tantos exemplos, né? Eu estou falando esse. Que o cigarro nos é prejudicial à nossa saúde. E Deus não quer nós, né, doentes, não quer nós ali estragando o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então muitas vezes o homem faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, porque os filisteus já estavam oprimindo aquele povo de Deus. Aliás, os filisteus sempre perseguiram o povo de Deus. E ali eles foram oprimidos por 40 anos. Mas como o irmão disse, né, que ele leu ali sobre a palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que ele leu ali, é realmente o que sempre acontece. O Senhor misericordioso, né, ele preparou desde o ventre, pensa bem, uma pessoa para libertar o povo de Israel. Desde o ventre Deus já conhecia Sansão. Deus preparou, né, o seu caminho, a sua liberdade, né? Ali Deus preparou, como Jeremias, por exemplo. Muitos de nós, você talvez, que às vezes estaciona nos caminhos do Senhor, acha que para você não tem mais jeito, que é impossível voltar na presença de Deus. Tudo é possível aquele que crê. E Deus é misericordioso, está sempre pronto para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas que nos conduzem à perdição. E aqui o Jeremias, né, vê aqui, ó, também um outro exemplo, né? Jeremias no capítulo 5, primeiro, no versículo 5, o Senhor diz para Jeremias: antes que formasse no ventre te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei. Olha, desde o ventre Deus foi preparando, né? E as nações te dei por profeta, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então Deus, muitos de nós somos reconhecidos pelo Senhor, somos preparados pelo Senhor a trilhar um certo caminho ali. Jeremias foi preparado para ser um profeta diante de Deus, para entregar a sua palavra. E você também pode ter sido escolhido para louvar, para adorar a Deus, né, na casa do Senhor. Talvez você tenha sido escolhido para pregar a palavra de Deus, não somente para os teus, mas também para toda a nação. Deus te escolheu desde o ventre, e Deus continua sendo o mesmo, irmão. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda escolhe pessoas desde o ventre para louvar, adorar e ficar na presença do Senhor. Aqui Deus escolheu a Sansão, porque havia um homem lá naquela cidade chamado Manoá. Manoá era o nome do homem. O nome da mulher não é citado aqui no capítulo 13, o nascimento de Sansão. Mas Deus ali enviou o seu anjo e falou para a sua esposa, né, Manoá, que ela ia conceber o menino, e o menino tinha que ser preparado, santificado desde o ventre. Ela não podia beber bebida forte, ela não podia comer comida imunda. Então ali tinha uma regra que ela tinha que seguir para a santificação e preparação do caminho deste menino, né, que era Sansão. Ele ali ia possuir o Espírito Santo de Deus, ia ser forte, né, corajoso, e ele ia libertar o povo de Israel, né, das mãos dos filisteus.
Então, outra parte que ali Deus preparou, e Manoá também queria ouvir o que o anjo falou. O anjo também apareceu a Manoá e falou com ele também, né? Aí Manoá ficou curioso, ele queria saber mais coisa, ele queria saber como que ele ia proceder para cuidar desse menino. E ali o anjo falou que ele seria narizeu de Deus, né? Um menino desde o ventre. Olha aqui, ó, o versículo 7 disse: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Mesmo assim, Deus dá liberdade para escolhermos e tomarmos decisões. A vida de Sansão foi assim ao declínio, decaiu, mas depois ele levantou. Decaiu porque ele fez escolhas ruins. E aqui no versículo 17, uma coisa maravilhosa. E ele diz assim, ó: e disse Manoá ao anjo: qual é o teu nome? Manoá ficou curioso, queria saber qual era o nome do anjo. E ali foi revelado, né? Eu achei maravilhoso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que ela tem harmonia. Um capítulo, ela foi escrita por 40 homens, em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas o mesmo Espírito. E ali nós vemos a harmonia da palavra de Deus no livro de Juízes com o livro do profeta Isaías, né? O profeta Jeremias também. Isaías escreveu: porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías escreveu isso, porque Isaías é o profeta messiânico, né? Que fala muito sobre a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda do Senhor Jesus na face da terra. Ele fala como que ele ia ser e os nomes que seriam dados para o Senhor, né? O nosso Deus. E aqui Manoá faz assim, ó: disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando cumprir a palavra nós honraremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Olha, ele respondeu: seu nome é maravilhoso. Olha só, ele respondeu: por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E ele respondeu, né? E aí nós vemos ali, nós vamos até no livro de Isaías e vemos: porque o seu nome será maravilhoso. É o primeiro nome que é dado ao Senhor: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha só, aqui está a resposta de Manoá, que era o próprio Deus que estava ali na forma de anjo falando com ele. Então Manoá tomou o cabrito e fez uma oferta de manjares e os ofereceu na rocha ao Senhor. E pereceu o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. Então, coisa maravilhosa, né? É o obedecer a Deus e os parâmetros que Deus, né, preparou para nós, né? Nós possamos seguir conforme a palavra de Deus. Depois, né, nós vemos aí os deslizes do Sansão, né? E não foi de uma vez, foi devagar. Ele se encantou com uma mulher. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar, né, dentro do nosso povo, alguém para nos unir em casamento, né? Alguém que fala a mesma linguagem, né? Que é fiel a Deus. Mas não, Sansão preferiu descer até Tima, e ali ele achou uma mulher, filhas dos filisteus,
ou seja, filha do inimigo, né, do povo de Deus. E ali ele declarou ao seu pai, à sua mãe, né, que ele tinha visto uma mulher, ele gostou dela e queria ficar com ela. Porém, o seu pai e sua mãe, eles disseram para ele: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou seja, no meio do teu povo, não existe uma mulher, né, que você possa se despojar, se casar, né? Os pais deles realmente não concordaram, mas fazer o que, né? Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem todo o teu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: toma esta parte, ela agrada aos meus olhos. Toma-me, né? Ele falou assim: não, eu quero aquela mulher porque ela agrada aos meus olhos. Então, muitas vezes, irmãos, nós erramos, porque aqui, olha, ele falou: agrada aos meus olhos. Erramos, tomamos decisões erradas, porque vemos, né, o desejo da nossa carne, o desejo dos nossos olhos, pelos nossos olhares, né? É como você vê, né, muitas coisas assim, boas, você querer de tudo, né? Aos nossos olhos parece ser bom, mas o fim não é bom, né? Aí diz assim a palavra do Senhor, né? O pai e a mãe aconselharam que era melhor ele procurar uma mulher no meio do seu povo, e a Bíblia mesmo nos ensina a tal atitude, assim, né? E muitas vezes, quando nós desobedecemos, o preço vem, né? As consequências, ela vem e vem nos fazer sofrer e nos fazer, né, até nos arrepender daquilo que nós fizemos. E então eles desceram até lá e então o Espírito do Senhor se apoderou dele poderosamente e despedaçou. E aí eles iam descendo, né? Aqui é a passagem da Bíblia do casamento de Sansão. Quando eles iam descendo para Tima, eles encontraram um leão, e aí o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão, né? E ele despedaçou aquele leão. Mas depois que ele despedaçou, né, esse leão, ele brincou, ele fez assim, ele foi até passasse uns dias, né? Ele voltou até lá onde esse leão já estava, só a carcaça, e para ver o corpo do leão morto, né? Aquele leão morto que ficou ali, né? E Deus já tinha falado para ele que ele não podia tocar, né, em coisas imundas, em coisas sujas, assim, no corpo, né? E ele foi e ali tinha mel, né? E ele achou doçura naquele cadáver e pegou o mel, ainda deu para sua mãe, deu para seu pai e ainda comeu, né? Isso também foi um deslize, mais um deslize, porque Deus não queria aquilo para ele. Ele foi instruído a não fazer isso, mas ele fez. Depois ele ainda brincou com esse pecado, fazendo um enigma, né? Com o pessoal ali, com os filisteus, para tipo assim, uma brincadeira, né, com aquele povo. E enfim, ele casou com a mulher, né? Aqui, ó. E aí nesse enigma ninguém conseguia, né, decifrar esse enigma. Aqui no versículo 14 fala o enigma que ele falou. Ele disse-lhe: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que no 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma. Então ali ela, né, fez toda aquela novela, chorou, né, para Sansão falar, né? Aqui, ó, diz aqui no versículo 16:
E a mulher de Sansão chorou diante dele. Então somente desprezaste, né? E eis que meu pai nem minha mãe declarei. Vou declarar a ti? Ele disse que não ia declarar. E ela continuou chorando, né? Pedindo. 7 dias se passaram. E disseram, pois, os homens daquela cidade, no 7º dia, antes do pôr do sol, que coisa há mais doce do que o mel, e a coisa que é do forte do que o leão. E ele disse, se vós não livrareis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Né? Então, nós vemos aí que foi mais um deslize de Sansão. E depois, aqui no capítulo 15, estou fazendo esse tipo um resumo, tá, irmãos? Sansão incendeia a seara dos filisteus, né? Ali, ele... aqui, ó. E aconteceu que depois de alguns dias da cega, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. E disse o pai, do certo pesava, de todo desprezavas. Eis te dei um companheiro, porém a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse que acerca daquele incidente sou esta com os filisteus, quanto lhe fizesse mal. Né? Ali continua, né, a batalha com os filisteus. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e então tomando as tochas, as cauda, e pôs uma tocha no meio das caudas, as 2 caudas. E o fogo e as tochas larvou as seara dos filisteus. Assim ele queimou todos os molhos e a cega de trigos e a vinha. Depois feriu um grande ferimento todo muito deles. Então desceu e habitou na tenda da rocha de Etã. E os homens de Judá amarraram Sansão, né? E aí começou aquela luta, né? Que Sansão matava 1000, e depois ele acabou casando com a Dalila, e a Dalila persuadiu, aquela história que muitos de nós conhecemos, né? E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dele, né? Como aos poucos, ele estava no meio dos ímpios, ele estava ali no meio dos pecadores, e aí ele foi se declinando, né? Até chegar, né? Deixa essa parte que eu quero ler para vocês. E sucedeu que oportunamente ele todos os dias com as suas palavras, e ela molestava a sua alma, até que ele, né, acabou revelando o seu segredo. Onde está a sua força? Os filisteus queriam saber onde estava a força dele, porque ele vencia todas as batalhas e destruía mesmo os filisteus, e porque ele tinha força através do Espírito Santo de Deus. Mas aqui no capítulo 15, ele, versículo 19, né, ela fez, então, ele dormiu sobre seus joelhos, chamou um dos homens e rapou as tranças, né, na cabeça, e começou a provocá-lo, e retirou dele a sua força. Então ali Dalila conseguiu, né, saber da onde que vinha a força de Sansão, que era nos seus cabelos. Aí ela cortou o cabelo dele, e enquanto ele estava dormindo nos seus joelhos, né? E aí no versículo 20 diz, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez. Olha só, irmãos, quantas vezes, né, a pessoa acha que ainda está na presença de Deus, mas não está, porque não está fazendo a vontade de Deus, não está obedecendo obedecendo a Deus,
e nem caminhando, trilhando conforme Deus queira, né? Porque nós sabemos que a salvação, ela é algo muito precioso, né? Não é de qualquer jeito que se entra no céu. Para você chegar diante de um juiz aqui na terra, homens comuns, né? Dos juízes aqui na terra, você não pode chegar lá de qualquer jeito, sem camisa, de bermuda. Você não pode chegar de qualquer jeito. Mesma coisa é no céu. No céu também não pode chegar de qualquer jeito. Tem que ter uma diretriz, né? Um caminho a trilhar para poder chegar à salvação divina. E aqui diz os filisteus: vem sobre ti o Sansão. E ele despertou. Ele achava que o Espírito Santo de Deus ainda estava com ele, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós praticamos a iniquidade, né, o Espírito Santo de Deus, ele é santo, né? Ele habita em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, no 1º capítulo, quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu lhe deixarei o Espírito Santo. Aqui, no versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? E ali, mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor, ele foi assunto aos céus, ele irá voltar um dia, mas ele não nos deixou só aqui na face da terra. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vê no Salmo 34. Salmo 34, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, né? E nos livrando de todas as artimanhas do inimigo. Mas muitas vezes nós mesmos procuramos, né, entrar nas artimanhas do inimigo pela nossa fraqueza espiritual. Por isso que nós devemos sempre estar em contato com o Senhor, para não entrar em tentação e pecar contra o Senhor, e na verdade é para o nosso mal mesmo, né? Para o nosso mal benefício. Então Sansão aqui, ele, quando falou a verdade, ele pecou, né? Foi um dos pecados que ele havia cometendo já há algum tempo. Não é o primeiro, não é o segundo. Então, mesma coisa a pessoa quando sai da presença de Deus. Não é uma coisinha aqui, mas isso não tem nada a ver, é outra coisinha ali. Então, vai se somando. Nós lemos lá no livro de Gálatas que tem um versículo que está escrito assim, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Para quem é espiritual entende, né? Isso, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então muitas vezes um pouquinho que você acha pouca coisa pode ser prejudicial à sua vida toda, né? Então os filisteus dominaram e arrancaram os olhos de Sansão. Olha só como ele foi derrotado nessa ocasião. E levantaram, arrancaram os olhos e amarraram as 2 cadeias de bronze e puseram para girar moinho. Ele ficou ali como um palhaço, né? E todo mundo ria dele. E o cabelo da sua cabeça começou. Aí passou um tempinho, né? Ele ficava ali amarrado, sem os olhos, sem os 2 olhos.
E ali, por quê? Ele desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, muitas vezes, Deus está sempre dando uma oportunidade para nós fugirmos dessa condenação. E ali, né, o Sansão, ele tomou uma atitude. Ele se arrependeu de tudo que ele fez e pediu a Deus, ele fez uma oração a Deus para que Deus desse a última oportunidade para ele, né? Porque aqui, como eu disse, o Espírito Santo, ele já não tinha mais aquela força, porque o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado dele. Por isso, tem até um livro, né, que eu li faz pouco tempo, escrito assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está em nós, ele tem ciúme de nós. Então, se nós, né, entristecemos ele, ele se afasta e aí nós ficamos só. E muitas vezes a pessoa pensa que não, que ainda está com o Espírito Santo de Deus, está ali, né? Mas não está. Está desprovido da força do nosso Deus, da fortaleza do nosso Deus. E aqui na palavra de Deus, no capítulo 16, Sansão, né, ele clamou ao Senhor. Versículo 28, vamos ler. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre-se de mim e me fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa e a força sobre elas, com a mão direita numa, com a sua esquerda e na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força e caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nele havia. Então ele fez aquela força, né? Deus concedeu mais, foi a oportunidade que Deus deu para ele, porque ele já não tinha força nenhuma, mas naquele momento que ele clamou, que ele pediu ao Senhor mais uma oportunidade, Deus deu para ele. E na sua morte ele matou mais do que quando estava vivo, né? Ali morreu muitos dos seus inimigos, e os mortos que ele matou na sua morte, mais do que mataria na sua vida. Então seus irmãos desceram com a casa de seu pai e trouxeram e sepultaram em Zorá e em Etanol, né? Ele morreu, mas ele se vingou de todos os filisteus, né? Ele ali recebeu a vitória, porque recebeu a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. E conosco, nesses nossos dias, não é diferente. Nós tomamos o exemplo de Sansão, mas nós vemos que ele foi vitorioso na sua morte. Nós também, talvez você esteja numa situação meio difícil, né? Não quer nem se expor quanto a isso. Não precisa, você precisa se humilhar diante do Todo-Poderoso, daquele que pode te libertar, daquele que pode ter misericórdia de ti e fazer com que você seja vitorioso. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, pode clamar ao Senhor como Sansão fez, e Deus tudo sabe, né? Aqui no profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho do vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, aquela paz, aquela harmonia, aquele espírito de salvação, é tudo que o Senhor quer para nós. Ele quer o melhor. Então ele traça
um caminho para nós trilharmos, né? Deus tem os seus planos, mas muitas vezes nós olhamos, vamos desviando e sai da presença do Senhor. Mas que nesta noite você receba essa palavra, uma palavra de esperança, né? Porque nem tudo está perdido. Enquanto há vida, há esperança, né? Nós vemos aí, né, como Deus tratou o rei Davi. É um grande exemplo para nós, né, de quanto ele pecou, quanto ele errou, mas ele clamou, né? Você vê aí nos Salmos, ele clamou, ele rogou a Deus a misericórdia, e Deus teve misericórdia dele, e ele recebeu o perdão de Deus. O mais importante é receber o perdão de Deus, se consertar diante da presença de Deus. Qual é a sua dificuldade? Né? Você entrou num lamaçal, um embranhado que você não consegue sair, né? Você pode realmente pedir ajuda aos seus irmãos e principalmente a Deus, que vai te dar uma direção, né, para você seguir e ser feliz na presença de Deus. Então ainda há esperança de uma vida plena, de uma vida melhor. Só clamar e se humilhar diante daquele que tudo pode, daquele que tudo executa por nós. Hoje nós citamos o exemplo de Sansão, mas nós vemos muitos outros exemplos na Bíblia que o Senhor trata com amor e com carinho, e que Ele dá a oportunidade a cada um para ter uma vida transformada. Amém? Que Deus abençoe a cada um.